Eu vou ensinar para vocês hoje como contar a história do menino que ajudou a alimentar uma grande multidão. Como eu vejo que tem dificuldade de a gente encontrar material aqui na internet, eu comecei a gravar essas coisas. Então, ó, eu fiz de feltro esses pãezinhos, né? Os 5 pãezinhos. Eu recortei, né? Num feltro, num tecido, no que for que vocês tiverem aí, mais ou menos da cor. E aí vocês costuram, né? Costurei à mão. E aí cola outros pedacinhos de feltro para dar o sinal, como se fosse o pão. Se vocês não tiver um outro tecido para fazer isso aqui, vocês podem fazer, né, só o formato do pão, o círculo, né, o oval, e aí vocês podem pintar com maquiagem, com sombra, com blush, fazer essas marquinhas do pão. E aí também eu fiz a cestinha para dar individualmente para as crianças na salinha. Eu vou colocar aqui 2 peixinhos, né? E 5 pãezinhos aqui dentro. Na verdade, eu vou fazer os pãezinhos de biscoito. Eu vou deixar a receita daqui a pouco para vocês. Então, para fazer essa cestinha aqui da história, aliás, vou ensinar primeiro o peixe. O peixe também. É só você fazer como se fosse uma gota, né? E aí costura também. Pega um pedacinho de feltro, pode ser de qualquer cor, que peixe tem de todas as cores. Aí vocês fazem o peixinho. Então, né, na história são 5 pães e 2 peixinhos. Aí, para fazer essa cestinha aqui, que é um mimo que eu vou fazer para as crianças da salinha, que como lá tem apenas 4, entre 4 e 5, eu resolvi fazer. Eu peguei essa embalagem, né, descartável, reciclável, né, uma garrafinha de água de 500 ml, recortei com a tesoura. Aí eu peguei um pedacinho desse papel, né, pode ser papel daquele tipo de envelope, né? Aí, como é que eu fiz? Eu fiz como se fosse um M. Eu cortei uma tira comprida. Prestem atenção aqui. Uma tira comprida. E aí, eu dei apenas 2 cortes sem dividir. Um corte, 2 cortes. Aí, ficou como se fosse um M, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei tiras de papel, pode ser também de qualquer cor, eu tinha essa cor aqui. Aí, como é que você vai fazendo? Você vai intercalando, você passa, né, um para baixo, na outra você já põe o contrário, aqui. Entenderam? Você vai trançando, põe 2 para cima e aqui um para baixo, 2 para cima, um para baixo, 2 para cima, um para baixo. E aí fica nesse formato. E aí, o que eu fiz? Eu dobro aqui, né, na embalagem, aí dou uma gotinha de cola quente aqui, vou dar para vocês entenderem aqui, uma gotinha de cola quente, e aí nem precisa colar tudo não, vocês enrolam aqui, né, fecham aqui, e aí dá uma gotinha de cola quente aqui, embaixo, né, aí vocês colam, vai dando uma gotinha de cola aqui, no final vocês juntam tudo aqui no fundo, como eu fiz aqui, ó, eu juntei tudo e coloquei para dar acabamento, para segurar as pontinhas, um pedacinho de papel qualquer, e aí ficou assim. Aí o que eu vou fazer? Como eu vou colocar alimento mesmo, de verdade, só um biscoito que eu vou fazer, eu vou colocar um guardanapinho aqui dentro e depois eu vou recortar esse papel que eu tenho aqui, que eu achei bonitinho. Eu vou recortar um círculo dele, né, desenhadinho na beiradinha assim, e vou colocar aqui dentro coberto e vou dar para cada criança da história do cego. E aí, a receita do biscoito eu passo para vocês daqui a pouco. Para fazer essa trancinha aqui, que é de papel, né? Esse papel chama papel craft, que é o mesmo do envelope de papel, né? Aquele que a gente usa para pôr documentos. Aí eu cortei, né? Aproveitei dessas tiras que eu cortei aqui, sobrou esses farrapinhos aqui. O que eu faço? Eu dou uma gotinha de cola, né? Colo um no outro, e vou fazer uma trança. Vocês sabem fazer trança? A trança vocês fazem assim, ó. Igual a gente faz trança de cabelo, né, de criança. A gente faz assim, ó, a gente vai trançando. Ó, um no meio,
é mais difícil de trançar o papel, mas é só ir amassando ele, que é mais ou menos vai ficar no formato de uma trança. É lógico que não vai ficar exatamente uma trança, mas é um mimo bonito que vocês vão oferecer para as crianças, né? As crianças vão ficar felizes de receber. O que eu vou fazer com o biscoito? O biscoito que eu vou colocar nessa cestinha aqui vai ser 5 pães, né? O biscoito eu vou fazer no formato de pães, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E vou colocar dentro dessa cesta e dar de lanche após eu contar a história para as crianças. E a história, essa parte aqui, vai fazer parte da história que eu vou montar daqui a pouco, a história completa para vocês entenderem como é que é. Então, vocês entenderam como é que faz aqui, né? Vocês vão trançando tudo, e aí o que acontece? Depois vocês vêm, pega a tirinha, né? Vou fazer na outra depois que vocês fazem essa parte aqui de cobrir tudo, fechar o fundinho aqui, ó, e colar um papelzinho, e vai ficar desse jeito. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar, né? E colar por dentro aqui, ó. Pega aqui, dá uma gotinha de cola por dentro, né? Como se fosse aqui, ó. Dá uma gotinha de cola por dentro, outra aqui fora, pronto, já tá pronta a cestinha. Vai ficar desse jeito aqui. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês, depois que eu dei a receita do biscoito, que pode ser biscoito ou pode ser pãozinho. Eu achei mais legal fazer o biscoito, porque aí eu posso recortar com a faquinha e fazer o biscoito e colocar aqui dentro, que vai servir de lanche para as crianças. Ainda para essa história, eu fiz esse cordão, né, com os peixes e pães, né, que eu também recortei nesse mesmo papel craft ou um outro papel que vocês têm. Aí vocês cortam, passam um pouquinho de guache, tinta guache mesmo, ou sombra, qualquer coisa que vai ficar mais ou menos no formato. Porque o que eu vou fazer? Eu fiz vários cordões, né, de peixes e pães, porque eu vou fazer a cesta e vou colar isso aqui na cesta. E aí vou mostrando para as crianças que depois que Jesus elevou os pensamentos ao Pai e orou, ele multiplicou os pães e os peixes que deu para alimentar. Daqueles apenas 5 pães e 2 peixinhos, deu para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, eu vou colar isso aqui, no final eu mostro tudo para vocês. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer o biscoitinho para colocar naquela cestinha, nessa cestinha, né, da história. Nós vamos dar para das crianças como um mimo e um lanchinho, após contar a história. Eu vou utilizar uma xícara de leite em pó. Pode ser, esse aqui é leite de coco em pó, né? Eu tenho aqui em casa, eu comprei leite de coco em pó, mais saudável, né? Mas se não tiver, pode ser o leite em pó normal, Ninho, ou de qualquer outra marca. E vou usar também meia xícara de amido de milho ou maisena. Aqui então tem uma xícara de leite em pó. Esse aqui é de coco, mas pode ser leite normal de vaca, né? E aqui tem meia xícara de amido de milho ou maisena. Eu coloco aqui também. E eu coloco também 2 colheres de óleo de coco, né? 2 colheres de óleo de coco. Coloco também um pouquinho de mel, né? Como é para crianças, para as crianças pequenas, eu coloco mais ou menos uma colher de sopa de mel, só para dar um gostinho, né? E aí eu vou juntando os ingredientes aos poucos, né? E eu posso acrescentar aqui também um pouquinho de água. Ah, outra coisa, eu falei 2 colheres de óleo de coco, mas se vocês não tiver óleo de coco, vocês podem colocar uma colher de manteiga. Como eu não tenho aqui molde de fazer o peixinho, eu vou utilizar a faquinha mesmo. Vocês podem fazer um peixinho, né? Mais ou menos, né? Um peixinho. Aí vocês marcam ele. Porque, na verdade, isso aqui é um biscoitinho, né? A criança vai comer esse biscoitinho no formato de peixe. Então, não precisa ser aquele peixe perfeito, né? Faz o peixinho. Põe lá na bandeja, né? Pode fazer um pouquinho de graça também, né? E o pãozinho você pega, eu vou fazer pequeno, né, que são para bebês. Pãozinho vocês enrola como se fosse um croquetinho, né, um croquetinho. E
faz um cortezinho como se fosse o pão. Olha que gracinha que fica. O peixinho não ficou muito legal, não. Acho que eu vou fazer outro. O peixinho. Porque depois, essa massa, na hora que ela for lá pro forno, ela vai abrir, né? Quando esquentar, ela vai derreter um pouco, né? Então, ela tem que estar um pouco mais juntinha para poder não espalhar demais, né? Quando o fogo esquenta, vocês sabem como é que fica. E aí, aqui, ó, o olhinho do peixe. Mais ou menos um peixe, né, gente? A criança vai entender que isso aí é um peixe, né? Pode fazer a boquinha aqui também. Boquinha do peixe, o pãozinho. Aí, como a história é 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos pegar essa massa aqui e vamos fazer exatamente 5 pães e 2 peixinhos para cada cestinha daquela ali. No caso, eu vou fazer 4, né? Aí você inclina assim um pouco, em vez de fazer reto assim, inclina assim de lado. Olha que gracinha que fica os pãezinhos. Pode fazer pão em qualquer formato. Então, para fazer o peixinho, foi mais ou menos, né? Para fazer o peixinho, a gente vai fazer como se fosse uma coxinha. Faz uma bolinha, aí vocês inclinam assim um pouquinho de lado, aí tá vendo? Fica uma coxinha. Aí dá uma achatadinha na coxinha, né? Aí aqui a gente pega um pouquinho de massa também. Aí só que aqui a gente achata e faz como se fosse um triângulo, né? Um triângulozinho. E aí a gente vem aqui, ó, e encosta aqui, né? Cola ele junto. E vem com a faquinha, né, para fazer as barbatanas. Como eu não tenho nada para modelar aqui, eu vou usar esse canudinho descartável aqui. Para fazer como se fosse escama. Fica meio bolinha, mas quando você faz um em cima do outro, fica parecendo que é escama. Tá vendo? E aqui no lugar do olho, você dá um fundadinho aqui. Opa, fechou de uma. Aí você abre pra cá. Aí dá um piquezinho aqui, que é a boca dele, ó. Tá vendo? Simples assim. Aí você pega, coloca lá na bandeja, né, pra assar. Eu vou falar com vocês, eu mudei um pouco de ideia, que eu ia colocar em cada cestinha 5 pães e 2 peixinhos para cada. Só que como dá trabalho para fazer, eu vou colocar, e também para ensinar as crianças a dividir. Eu vou colocar apenas 5 pães, eu deixei esses aqui mais para a gente experimentar também, a gente degustar aqui em casa. Mas eu vou colocar 5 pães e 2 peixinhos, e as crianças vão ter que dividir entre elas, mostrando assim que a gente tem que compartilhar com o coleguinha. Tem mais uma opção para quem não quer fazer receita, né, ou não é muito boa na cozinha. Pode pegar o pão de forma, né, cortar em formato de pãezinhos e também fazer o peixinho do pão. Como que faz? Olha para cá. Você pega, né, aqui à frente, ó, arredonda para fazer o corpinho, né? Inclina um pouquinho para dentro. Aqui faz como se fosse um V, ó. Tira aqui. Aqui vai ser o rabinho. E aqui. E pronto, faz só o olhinho aqui, ó. Aí pode pôr pra torrar ou na airfryer pra ficar inteirinho, né? Ou no forno mesmo. E aí vocês vão ter os 5 pães e os 2 peixinhos sem precisar fazer nenhuma receita. Se vocês quiserem homens ou mulheres de alma e corações grandes, procurem por esse entre aqueles que estão muito engajados entre os jovens, carregando as suas loucuras e simpatizam com suas fraquezas por amor a Jesus. Aqui estamos falando também de jovens e crianças. Então, as pessoas que estão engajadas precisam saber que Jesus tem um amor especial por elas, porque elas têm uma dedicação integral, né? Porque durante a semana a gente prepara as coisas da história. E no sábado a gente ainda passa lá para as crianças com todo o amor do mundo
levando Jesus para aquelas crianças, e muitas vezes até para os pais que não conhecem Jesus.